Fala, investidor! Seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou te ajudar a tirar uma dúvida que é muito comum entre os investidores que me acompanham nas redes sociais. Qual é a melhor empresa para se investir? BB Seguridade ou Caixa Seguridade? Esse ano estamos completando 10 anos do IPO da BB Seguridade. Então a gente já tem alguma história do comportamento dessa empresa na Bolsa de Valores. Já a Caixa Seguridade fez o IPO há pouquíssimo tempo. Então a gente não tem tantas informações assim, mas a gente já consegue fazer um comparativo desse curto prazo para saber qual é a melhor opção. Mas antes de te mostrar em detalhes a minha opinião, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você está em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição um link com 3 materiais que estão muito bons, que é um guia de renda fixa, um guia de dividendos e um guia de análise de fundos imobiliários. Aproveite! Agora vamos lá para a tela do computador que eu vou fazer essa análise junto com vocês. Bem, eu já estou aqui no site Status Invest e vai ser aqui que a gente vai fazer uma análise do BB Seguridade e do Caixa Seguridade para a gente ver se a gente chega a alguma decisão de qual delas é a melhor empresa para se investir. Então vou começar aqui pelo BB Seguridade, que o ticker é BBSE3. E logo aqui de cara a gente já vê o valor atual, o mínimo das últimas 52 semanas e o máximo. A gente percebe que o valor atual está mais próximo do máximo do que do mínimo, bem mais próximo. E o dividend yield é muito bom aqui, ó, de 9,18%, sendo que nos últimos 12 meses teve uma valorização de 37%. Então 37% mais 9% de dividendos é muita coisa. Então o BB Seguridade nos últimos 12 meses trouxe um resultado muito relevante para os seus acionistas. Mas vamos descer aqui para olhar um pouco os indicadores, né? Vamos pegar aqui o dividend yield, que para quem não sabe, o dividend yield é o valor, a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação hoje. Se você fizer essa conta, você vai chegar nesse dividend yield de 9,18%, que está bem acima da média do BB Seguridade, que é de 6,7%. Então isso é uma informação bem relevante, bem legal para o BB Seguridade. Agora vamos olhar aqui o preço sobre o lucro, que para quem não sabe, diz o tanto de tempo que a empresa teria que lucrar o lucro dela hoje para pagar o preço que você pagou pela ação hoje. Vamos supor que o preço da empresa, o preço da ação dela seja R$10 e ela lucra R$1 por ano. Então ela precisa lucrar 10 anos esse R$1 para pagar o preço de R$10. Então o preço pelo lucro dela seria de 10. No caso do BB Seguridade, ele hoje está em 9,48, que não é um preço pelo lucro muito baixo, mas é bem baixo em relação à média dele, né? Está aqui 28% abaixo da média. E se você for ver, é o menor valor dessa série histórica aqui que a gente tem no BB Seguridade. Lembrando que o IPO do BB Seguridade foi em 2013. Então é uma empresa que ela está no 10º ano de Bolsa de Valores. Então não tem um histórico tão grande assim, mas também, como a gente está comparando aqui com a Caixa Seguridade, que teve o IPO há pouquíssimo tempo, a história do BB Seguridade é até bem maior. Agora, o que a gente poderia olhar aqui também de interessante é o preço sobre o valor patrimonial, que diz o tanto que você paga pela empresa hoje em relação ao patrimônio líquido dela. Ou seja, você hoje está pagando 6,32 vezes quando você compra
uma ação dela em relação ao patrimônio líquido dela. Isso também não é um valor muito alto se comparado aí às empresas do Ibovespa. E está bem abaixo da sua média, que é de 7,99, ou seja, está 20% abaixo da média. Isso também é um número bem razoável a favor dessa empresa, do BB Seguridade. Então, olhando essas três informações, é muito pouco para se fazer uma análise completa de uma empresa para decidir se você vai investir ou não. Mas esses três indicadores que a gente analisou mostram que o BB Seguridade está numa boa fase para quem é investidor a longo prazo. Agora vamos fechar aqui e vamos olhar as informações de dividendos. Vamos descer aqui um pouco mais e colocar aqui no prazo máximo e agrupar por anos. A gente percebe que essa empresa pagou dividendos todos os anos que ela fez parte aí da Bolsa de Valores, desde o seu IPO, pagou todos os anos, então é bem regular. Isso é interessante, né? Porque as empresas do setor de seguros são empresas que costumam pagar bons dividendos. Então a gente já viu que o dividend yield está acima de 9%, é um dividend yield alto, paga dividendos todos os anos, está pagando aqui 3 ou 4 datas diferentes por ano. Isso é bem interessante também. E agora aqui vamos ver o resultado de lucratividade do BB Seguridade. Vamos tirar as informações de proventos e o payout, e a gente vê que é uma empresa que lucra todo ano também, tem um lucro líquido bem legal. Em 2019 foi o seu maior, mas no ano passado foi o seu segundo maior. Então é uma empresa bem saudável, uma empresa que lucra muito bem, paga dividendos regulares e tem tido uma rentabilidade boa nos últimos 12 meses. Agora vamos olhar a Caixa Seguridade, para a gente ver o que tem de informação sobre ela interessante para a gente analisar. O ticker da Caixa Seguridade é CXSE3. Então vamos abrir aqui a página da Caixa Seguridade, que também está com um valor atual bem mais próximo do máximo do que do mínimo das últimas 52 semanas. O dividend yield também muito interessante, de 8,44%. E a valorização nos últimos 12 meses de 64%, uma valorização muito forte. Agora, descendo para olhar aqueles três indicadores que a gente escolheu aqui para poder fazer uma micro análise dessas empresas, vamos abrir aqui o dividend yield. A Caixa Seguridade fez o seu IPO em 2021. Então tem pouco tempo que ela está na bolsa. A gente tem as informações aqui do dividend yield dela desses 3 anos, 2021, 2022 e 2023. E a gente percebe que está um dividend yield crescente. Por enquanto é muito pouco tempo de informação para a gente tirar qualquer conclusão. Está no patamar mais alto até agora. Se você pegar a média desses 3 anos, dá 6,38%. E hoje está em 8,44%. Um ponto positivo, mas a gente não tem muita informação, não dá para tirar nenhuma conclusão quanto a isso. Então vamos olhar aqui o preço pelo lucro. O preço pelo lucro também está bem próximo da média, ele está em 9,48 e a média estava em 10,4. Mas também é muito pouco tempo de informação para tirar qualquer conclusão. E vamos olhar o último aqui, o preço pelo valor patrimonial, só a título de curiosidade também. E no caso da Caixa, está muito baixo, olha, tá em 2,61 o atual, sendo que a média é de 2,43. Então, fechando aqui, a gente percebe que o dividend yield do BB Seguridade era de 9, enquanto da Caixa é de 8. O preço pelo lucro das duas está em 9, alguma coisa, mas o preço pelo valor patrimonial do BB Seguridade está em 6, alguma coisa e o da Caixa está em 2,61. O da Caixa está muito mais baixo, mas não significa que é a melhor empresa entre as duas para se investir.
Então vamos descer para olhar as informações de dividendos. Elevando aqui para o período máximo, a gente já viu que a Caixa de Seguridade tem pouco tempo de bolsa de valores, mas pagou dividendos nesses 3 anos que ela está aí. Podemos ver também que ela pagou em somente uma data em 2021, pagou em 2 datas em 2022 e 2023 até agora pagou em uma data só também. Mas pagou todos os anos e o dividend yield está legal, de 8%. Vamos olhar agora a parte de lucratividade da empresa. Colocando aqui no período máximo e retirando proventos e payout, a gente consegue ver a parte de lucratividade de um prazo maior, mesmo quando ela ainda não tinha ações negociadas na Bolsa de Valores. Então a gente vê que o lucro da Caixa de Seguridade foi crescendo ano a ano até o ano passado. É uma empresa ainda bem menor que o BB Seguridade, né? Tem um lucro líquido menor ainda, mas é um lucro líquido que está crescendo ano a ano. Agora, qual delas entregou o melhor resultado para o acionista nos últimos tempos? Vamos fazer esse comparativo aqui. Bem, eu já abri aqui a tela de rentabilidade para a gente comparar. Onde o BB Seguridade está em verde nos últimos 2 anos, está ganhando disparado da Caixa Seguridade que está em amarela e do Ibovespa que está em vermelho. BB Seguridade nos últimos 2 anos com 91,74% de rentabilidade, incluindo o reinvestimento de dividendos. É muita coisa para 2 anos. Enquanto que a Caixa Seguridade está com 24,29% e é muito mais do que o Ibovespa, que está com menos 2,21%. Então, nesses últimos 2 anos, não tem nem comparação. O BB Seguridade entregou um resultado muito superior à Caixa Seguridade. Eu não vou aqui levar para o maior intervalo, que seria de 10 anos, porque a Caixa Seguridade fez o IPO há pouquíssimo tempo. Então, vou colocar aqui para igualar a série histórica, que aí vai pegar o comparativo do ponto em que a Caixa começou a ser negociada na Bolsa de Valores. E aí a gente vê que o período fica muito próximo de 2 anos mesmo, mas reduz um pouquinho a diferença. O BB Seguridade vai para 91,74%. Mesmo assim, é muito superior à rentabilidade da Caixa Seguridade nesse período, que é de 24,29%. Então, qual é a conclusão? Qual dessas duas empresas é a melhor para se investir? Na minha opinião, ainda não dá para saber. A Caixa de Seguridade tem muito pouco tempo e eu acho ela uma excelente empresa, assim como o BB Seguridade. Eu tenho as duas na minha carteira. E isso não significa que você tem que ter as duas. Cada investidor tem um perfil de investimento diferente, tem objetivos diferentes e você deve concluir se investe ou não em uma determinada empresa de acordo com as suas características, não com as minhas. Mas, na minha opinião, as duas são excelentes empresas e que darão excelentes resultados para os seus acionistas, principalmente para quem for investir visando o longo prazo. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo qual dessas duas opções você prefere na hora de investir na Bolsa de Valores. Compartilhe esse vídeo com seu amigo que também fica em dúvida entre qual dessas empresas é a melhor. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, @PedroFagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.